A suntuosa gala beneficente, destinada a personificar a riqueza e a elegância, mergulhou no horror quando o bilionário Ricardo Menezes explodiu em um ataque de fúria. Diante de centenas de convidados da elite, ele submeteu sua esposa, Isabela Cavalcante, que estava em uma gravidez avançada, a um brutal açoite com um chicote de couro. A multidão observava, paralisada pelo choque. Fundamentalmente, Ricardo permanecia alheio ao fato de que a mulher que humilhou publicamente era Isabela, a filha de um dos diretores executivos corporativos mais poderosos do Brasil. Este ato atroz acenderia imediatamente uma confrontação de alto risco de poder e retribuição, preparada para enviar ondas de choque através dos escalões mais altos do país. Esta narrativa promete uma trajetória convincente e inesperada. Naquela tarde, o Copacabana Palace irradiava luxo. Lustres de cristal iluminavam o chão de mármore, refletindo trajes de estilistas renomados. As risas se misturavam com a melodia de um quarteto de cordas, enquanto a elite se reunia. No entanto, este grande salão de baile estava a momentos de presenciar uma violência espantosa. Isabela Cavalcante estava discretamente em um canto, com as mãos acunando sua gravidez de 7 meses. Seu vestido simples azul celeste contrastava com os opulentos vestidos de gala. Pálida e exausta, suas tentativas de sorrir falhavam, os lábios tremiam. Ela se sentia profundamente fora de lugar, uma clara partida de um sentido de pertencimento passado. Seu marido, Ricardo Menezes, monopolizava a atenção. Um investidor bilionário formidável, ele exalava charme e confiança. No entanto, colada ostensivamente ao seu braço estava Vanessa Moore, sua amante, cujo comentário sussurrado a Ricardo provocou uma risada audível para os outros. Os convidados trocavam olhares, evitando a observação de Isabela. Isabela respirou lentamente, apertando sua bolsa. Ela havia suplicado a Ricardo para ficar em casa devido ao desconforto, mas ele recusou. Você virá e sorrirá. Não tolerarei que me envergonhe. Ela obedeceu, suportando sussurros e olhares. Vanessa sorriu com desdém, levantando sua taça em um gesto de deboche. Isabela desviou o olhar. O ar estava opressivo. Buscando a normalidade, ela alcançou uma bandeja. Um garçom ofereceu vinho tinto. Sua mão tremeu. Algumas gotas derramaram sobre a imaculada manga branca de Ricardo. O silêncio caiu. O sorriso de Ricardo desapareceu. Ele olhou fixamente para a manga, depois para sua esposa, seus frios olhos cinzentos se estreitando com uma raiva furiosa. Mulher incompetente, sibilou. Os convidados se tensaram. Os lábios de Vanessa se curvaram com diversão. Sinto muito, sussurrou Isabela, com a voz quebrada. Foi um acidente. Ricardo agarrou o pulso dela, fazendo-a arquejar. Você arruinou meu terno, rosnou, apertando o aperto. Você compreende o custo? Um silêncio inquietante. Ricardo, por favor, suplicou ela. Aqui não. Por que não? Replicou ele, com voz cortante. Talvez esta multidão devesse ver que tipo de esposa eu tenho. Antes que ninguém pudesse reagir, ele a arrastou para o centro do salão de baile. As câmeras giraram. Ele arrancou um chicote decorativo de couro de uma exibição beneficente. A multidão arquejou. Isabela esperava que ele estivesse fingindo. Não estava. O primeiro golpe ressoou como um trovão. Isabela gritou, tropeçando enquanto a dor queimava suas costas. Golpe após golpe atingia. Parem! Gritou alguém, mas ninguém interveio. Isabela caiu de joelhos, agarrando o abdômen, apoiando-se contra o chão. As lágrimas corriam por seu rosto. Aguenta, querido. Por favor, aguenta, soluçou para seu filho não nascido.
Vanessa permanecia impassível, bebericando champanhe, com os olhos brilhantes. Patético, murmurou. Os açoites implacáveis continuaram até que o sangue vazasse através do vestido de Isabela. Sua respiração tornou-se superficial. A dor insuportável embaçou a visão de Isabela, mas seu único objetivo era proteger seu filho não nascido do ataque brutal de Ricardo Menezes. Os convidados, paralisados pelo medo do poder de Menezes, sussurravam sobre sua gravidez. Quando os implacáveis golpes cessaram, Isabela se prostrou sobre o frio mármore, as lágrimas embaçando sua vista. Ricardo, respirando com dificuldade, soltou o chicote, sua voz cortando o silêncio atônito. Isso é o que acontece quando você me envergonha. Um profundo silêncio caiu quando entrou Roberto Cavalcante, CEO da Cavalcante Holdings e patrocinador da gala. Chegando tarde de uma reunião de emergência, inicialmente ele não estava ciente. No entanto, a visão do vestido manchado de sangue de Isabela e suas mãos trêmulas, agarrando o abdômen, instantaneamente destruiu sua compostura. Sua abordagem medida tornou-se um passo decidido. O sorriso de Ricardo desapareceu quando Roberto se aproximou. Senhor Cavalcante, gaguejou Ricardo, isso não é o que parece. A voz baixa e tranquila de Roberto, ressoando por todo o salão, o interrompeu. Você acabou de bater na minha filha. O silêncio foi absoluto. Roberto se ajoelhou, segurando suavemente a cabeça de Isabela. Papai, sussurrou ela debilmente. Sinto muito. Afastando o cabelo dela, ele respondeu. Você não tem nada do que se arrepender. Seu olhar encontrou o de Ricardo, agora cheio de medo palpável, mas ele terá. De pé, protegendo Isabela, os flashes das câmeras dispararam, marcando o momento em que o reinado de Ricardo Menezes começou a desmoronar. A gala mergulhou no caos. Enquanto os convidados fugiam, Roberto abraçou sua filha, seu vestido rasgado e encharcado de sangue, um contraste cruel com o ambiente opulento. Seu batimento fraco era um tambor frágil e persistente contra seu peito. Lá fora, uma ambulância esperava entre fotógrafos agressivos. Roberto ignorou seus gritos, colocando cuidadosamente Isabela dentro, depois unindo-se a ela. O paramédico confirmou que Isabela estava em choque, mas, crucialmente, o bebê seguia se movendo. Aguenta, querida, sussurrou Roberto, com as mãos apertadas. Enquanto as sirenes uivavam pelo rio, Roberto olhou para fora, as luzes da cidade borradas. Apesar de seu poder formidável, sentia-se completamente impotente. Atormentado pela percepção de que havia ignorado os sinais sutis de seu sofrimento, um profundo fracasso como pai, no hospital, Isabela foi levada às pressas para a emergência. Roberto suportou a agonizante espera até que um médico confirmou que estava estável. As feridas são graves, mas ela é forte. O batimento do bebê está fraco, mas constante. Está sendo monitorado de perto. O alívio inundou Roberto, embora seus olhos permanecessem resolutos. Ele exigiu o mais alto nível de cuidado. Informado da implacável presença da mídia, Roberto olhou para os flashes das câmeras. Que falem, afirmou em voz baixa. Esta noite, o mundo verá que tipo de monstro ele realmente é. Horas depois, ao amanhecer, Isabela acordou com os sons estéreis do hospital. Seu pai estava sentado ao seu lado, desgrenhado, mas firme. Papai, sussurrou ela. Roberto imediatamente tomou sua mão. Estou aqui. Você está segura agora. Seus olhos, cheios de medo, buscaram os dele. O bebê? Segue lutando, tranquilizou suavemente, igual a você. As lágrimas corriam enquanto confessava. Pensei que ia perder tudo. A voz de Roberto, embora tingida de emoção, era firme. Você não perderá nada mais.
Isabela, consumida pela vergonha, confiou seu arrependimento por não ter revelado antes a magnitude total do abuso de Ricardo, tendo acreditado que seu silêncio poderia facilitar a mudança. Roberto, no entanto, declarou firmemente que tais indivíduos só compreendem o poder. Agora aprenderá o grave erro de atacar esta família, afirmou Roberto com férrea determinação, pondo-se de pé. Vou desmantelá-lo completamente. Naquela manhã, a notícia de que o investidor bilionário Ricardo Menezes havia agredido sua esposa grávida em uma gala beneficente explodiu em todos os canais. Imagens de vídeo, gravadas em segredo pelos convidados, inundaram as redes sociais, mostrando Isabela colapsando e Ricardo de pé sobre ela, com um chicote na mão. O mundo observou com horror, e a família Cavalcante exigiu justiça inequivocamente. Na sala de reuniões da Cavalcante Holdings, Roberto, acompanhado por seu filho David e a assessora legal Sarah Chan, iniciou sua resposta estratégica. David, impulsionado pela ira, insistiu em uma ação imediata. Sarah, no entanto, enfatizou calmamente um enfoque estratégico. Decisões emocionais levam a erros. Construiremos casos penais e civis sólidos, assegurando que a imprensa difunda a verdade completa. Os olhos de Roberto ardiam com determinação. Utilizem cada conexão. Cada repórter, cada acionista que ele tenha deve presenciar sua verdadeira natureza. David confirmou sombriamente que coordenaria com Aaron para rastrear as irregularidades financeiras e as empresas de fachada do Grupo Menezes, atacando Ricardo legal e economicamente. Sarah advertiu sobre a gravidade de seu caminho. Isto será público, brutal e irreversível. A mandíbula de Roberto se tensionou. Ele tornou isso público quando agrediu minha filha. Enquanto isso, no hospital, Isabela observava o pálido amanhecer, sentindo o peso do julgamento e a piedade do mundo. No entanto, ao presenciar a presença resoluta de seu pai, surgiu uma sensação de esperança perdida há muito tempo. Mais tarde, Roberto a tranquilizou sobre sua recuperação e a do bebê, apontando que Ricardo estava escondido, com sua equipe legal em desordem. A paz chegará, Roberto disse suavemente a Isabela, que só desejava tranquilidade, não vingança, mas só quando se fizer justiça de forma inequívoca. Enquanto os repórteres clamavam lá fora, Isabela, agarrando a mão de seu pai, implorou: só garanta que ele nunca mais possa machucar ninguém. Roberto assentiu, um homem de negócios transformando-se em um pai em guerra. De volta na sala de reuniões, em meio ao resplendor do horizonte da cidade, a vingança era o único ponto do dia. O exterior tranquilo de Roberto escondia uma determinação ardente. David informou que as imagens da gala haviam convertido Ricardo no homem mais vilipendiado do país da noite para o dia. Sarah esboçou sua estratégia legal. O Ministério Público requeria evidência direta e testemunho corroborativo. Roberto, impassível perante o medo que as testemunhas tinham da influência de Menezes, replicou: recordem a eles que Menezes já não tem proteção. Os Cavalcante têm. David reproduziu o clipe arrepiante do assalto, o grito de Isabela preenchendo a sala, sublinhando a batalha que se aproximava. As imagens da gala, embora reproduzidas sem cessar, ainda infligiam uma dor fresca. Sarah baixou os olhos, com sua resolução firme. Ganharemos, Roberto, mas exige tudo. A mandíbula de David se apertou. Não me importa a duração. Quase a matou. Deve perder seu nome, sua companhia e sua liberdade. Roberto colocou uma mão no ombro de seu filho. De acordo. Aaron Lee, o assistente de confiança de David, entrou com pastas. Aaron, conhecido por sua inteligência incisiva,
apresentou seus achados. O Grupo Menezes opera uma extensa rede de contas offshore, explicou. Fundos aparentemente limpos através de corporações de fachada em Singapura e Zurique estão vinculados a contribuições de campanha ilícitas, subornos e compras de propriedades sob pseudônimos. A mirada de Roberto se aguçou. Provas? Aaron mostrou transferências bancárias, o suficiente para uma investigação financeira. Filtre isto para os meios e os investidores entrarão em pânico, fazendo cair as ações, sugeriu Sarah. Roberto considerou. Uma filtração prematura permite que ele se faça de vítima. As autoridades já devem estar observando. Arquivem confidencialmente com as autoridades fiscais, depois vazem em 48 horas. Aaron ofereceu um leve sorriso. Entendido. Vamos à guerra? Perguntou David. Roberto olhou nos seus olhos. Não, David. A guerra é caos. Isto é precisão, cada movimento calculado. Ele não se dará conta de sua queda até que tudo termine. Enquanto os Cavalcante elaboravam estratégias, a cidade fervilhava. As imagens da gala dominaram todos os ciclos de notícias. Fora da sede do Grupo Menezes, os manifestantes exigiam justiça para Isabela. Dentro, Ricardo Menezes fervia de raiva. Seu advogado, suado, gaguejou. É grave, senhor. Os investidores estão se retirando. A junta quer uma reunião de emergência. Ricardo golpeou com o punho. Não me importo com os investidores. Encontrem quem vazou isso. Cremos que foi o telefone de um convidado, mas é impossível de rastrear, respondeu o advogado. Ricardo recostou-se, com a mandíbula tensa. Roberto Cavalcante fez isto. Está tentando me arruinar. O advogado duvidou. Senhor, com respeito, isto é auto-infligido. O olhar de Ricardo tornou-se mortal. Fora! O advogado fugiu, deixando Ricardo com sua fúria. A televisão reproduziu o vídeo, a imagem do chicote gravando-se em sua mente. Na Cavalcante Holdings, Roberto, Sarah e Aaron se reuniram de novo. Necessitamos de testemunhas do pessoal, afirmou Sarah, alguém que tenha visto seu abuso. Aaron fez uma pausa. Linda Parker, antiga governanta principal na residência Menezes, saiu no mês passado. Ela conhece seus hábitos. Roberto inclinou-se para a frente. Encontrem-na. Aaron assentiu e se marchou. David observou o horizonte da janela. Pensei que a corrupção corporativa era o pior mal. Refletiu em voz baixa. Me equivoquei. É o que faz um homem quando crê que ninguém o deterá. Roberto uniu-se a ele, e agora aprenderá que alguém o deterá. No hospital, Isabela recuperava forças lentamente. Olhava as notícias, com a mão em seu ventre. As manchetes a chamavam de valente, trágica. Ela só sentia fadiga. Mas ao ver seu pai na televisão, falando com calma com o logotipo da Cavalcante Holdings atrás dele, seu coração se inchou. Nenhum homem, independentemente do poder, tem direito a danificar outro, declarou Roberto. Minha filha se recuperará. A justiça prevalecerá. Os repórteres explodiram, mas Roberto se afastou. Isabela sorriu debilmente, com lágrimas caindo. Percebeu que seu pai lutava não só por ela, mas por cada mulher silenciada pelo medo. Ricardo Menezes, ao outro lado da cidade, serviu uísque, sussurrando ao seu reflexo. Creem que podem me destruir. Não tem ideia de com quem estão tratando. Estava equivocado. Os Cavalcante haviam começado. Os dias posteriores à gala se desenharam no hospital. Fora do quarto de Isabela, amontoavam-se flores e cartas. Os repórteres acampavam, esperando um vislumbre. Confinada em uma tranquila sala de hospital, Isabela Cavalcante suportou uma dor física significativa, seu corpo marcado por bandagens e hematomas. No entanto, esta agonia era secundária ao profundo peso emocional da vergonha, a culpa e o medo que oprimiam seu espírito.
Quando uma enfermeira se dirigiu a ela como Senhora Menezes, Isabela retrocedeu, sussurrando: "Por favor, não me chame assim." A enfermeira, compreendendo, corrigiu rapidamente: "Por suposto, senhorita Cavalcante." Mais tarde, uma reportagem sobre as consequências da gala se reproduziu no televisor, ressuscitando vividamente a imagem traumática do rosto enfurecido de Ricardo e seu grito. Isabela fechou os olhos, incapaz de revisitar o horror. Roberto, seu pai, entrou, com aspecto cansado, mas resoluto. Apresentou uma pasta, explicando que, se bem sua equipe havia investigado diligentemente, ainda faltava um elemento crucial: uma testemunha valente da verdadeira natureza de Ricardo. Antes que Isabela pudesse responder, Linda Parker entrou, com as mãos tremendo. "Senhora Cavalcante", começou Linda suavemente. Isabela, sobressaltada, confirmou o emprego anterior de Linda. Linda explicou sua decisão de apresentar-se, produzindo uma memória USB. "Gravei tudo", revelou, detalhando gravações não só da gala, mas também de outras noites em que Ricardo havia abusado repetidamente de Isabela, inclusive durante sua gravidez. As mãos de Isabela tremeram enquanto Linda confessava haver ocultado câmeras para sua própria segurança, afirmando que já não podia permanecer em silêncio. Roberto afirmou a coragem de Linda. Apesar do arrependimento de Linda por não haver intervindo antes, Isabela a tranquilizou. "Não, você me salvou agora. Isso é o que importa." Roberto assegurou a memória USB, reconhecendo suas profundas implicações. "Isto mudará tudo." Depois que Linda partiu, Roberto ofereceu consolo, afirmando: "A força não significa que você não se quebre. Significa que você se nega a permanecer quebrada." Aquela noite, Isabela permaneceu sem poder dormir, refletindo sobre os anos perdidos pelo controle onipresente de Ricardo. Percebeu que no momento em que a agrediu publicamente, seu poder se despedaçou irremediavelmente. Sem nada a perder, havia descoberto algo potente e perigoso: a liberdade. Na manhã seguinte, Isabela solicitou firmemente um espelho. Embora seu rosto estivesse pálido e machucado, seus olhos, uma vez cheios de medo, agora mostravam uma resolução inquebrável. Ao regresso de Roberto, declarou com calma: "Papai, quero testemunhar." Com uma convicção inquebrável, Isabela articulou sua negativa a deixar que Ricardo prevalecesse, citando sua agressão, o dano ao seu filho e a humilhação pública. Roberto, reconhecendo sua resolução, assentiu lentamente. "Está bem", afirmou, "mas faremos à nossa maneira, com controle, com verdade." Isabela esteve de acordo. "Sua mãe estaria orgulhosa de você", acrescentou Roberto. A mirada de Isabela desviou-se de novo para a janela, onde o sol poente agora pintava o quarto de um azul suave e etéreo. Uma calidez tranquila impregnava o espaço, um marcado contraste com o frio que havia persistido desde o ataque. Por primeira vez, uma sensação de novos começos, em lugar de sombras persistentes, parecia encher o ar. Mais tarde naquela noite, a advogada Sarah Chen chegou, suas pastas cheias de uma pilha de documentos legais que requeriam a assinatura de Isabela. "Procederemos com a máxima cautela", declarou Sarah, com voz medida. "As rodas da justiça muitas vezes giram lentamente, mas o poder inegável da verdade está do nosso lado." Roberto observou sua filha enquanto Isabela assinalava meticulosamente cada papel. Notou uma mudança profunda dentro dela. A garota submissa, que uma vez carregou seus fardos em silêncio, havia desaparecido. Isabela Cavalcante havia, em essência, despertado. As semanas seguintes marcaram um período de notável recuperação. As manifestações físicas de seu calvário, os hematomas e feridas,
desvaneceram gradualmente. No entanto, a intensidade em seus olhos só se tornou mais pronunciada. Já não buscava refúgio no medo. Em vez disso, estava adentrando conscientemente em sua força inerente, preparando-se para confrontar o homem que tão cruelmente havia tentado desmantelá-la. Enquanto isso, na opulenta solidão de sua cobertura, Ricardo Menezes, alheio à mudança sísmica que ocorria na resolução de Isabela, serviu outra taça, completamente inconsciente de que a mulher que creia haver esmagado estava, de fato, transformando-se na força mesma destinada a orquestrar sua queda. Um vento feroz uivava fora da imponente Cavalcante Holdings, fazendo vibrar os vastos painéis de vidro, um prelúdio da iminente tempestade de justiça. Dentro da sala de reuniões corporativa, o ambiente chispeava com um enfoque intenso. Roberto Cavalcante presidia à cabeça da mesa polida, sua mirada aguda e inquebrável. Frente a ele sentava Sarah Chan, seus extensos expedientes legais meticulosamente organizados como armamento estratégico. David Cavalcante estava perto, com os braços cruzados, sua mandíbula tensa em uma determinação sombria. A pressão da mídia certamente está tendo um efeito, informou David. No entanto, Menezes ainda maneja um poder financeiro significativo e permanece protegido por uma formidável equipe legal. Roberto assentiu, sua resolução firme. Precisamente, é por isso que desmantelaremos a mesma base que ele crê que lhe oferece proteção. Seu império. Sarah abriu metodicamente uma das pastas, estendendo um documento que levava proeminentemente o logotipo do Grupo Menezes. Descobrimos provas contundentes, anunciou ela. Ricardo falsificou sistematicamente a assinatura de Isabela em numerosos estados financeiros. Desviou ativos substanciais de suas contas conjuntas para várias propriedades no estrangeiro, todas registradas sob nomes falsos. Além disso, há uma escritura de uma luxuosa propriedade no Guarujá, que também leva sua assinatura falsificada. Os olhos de David se abriram com incredulidade. Então, ele usou efetivamente sua identidade para saquear sua própria riqueza? Exato, Sarah confirmou com seriedade. Isto constitui uma fraude flagrante. Se apresentarmos este caso meticulosamente, ele enfrentará graves acusações criminais e uma ruína financeira irreversível. Roberto inclinou-se para a frente. Sua voz era uma ordem baixa e com fio de aço. Assegurem-se de que cada peça de evidência seja rigorosamente verificada. Não permitirei nenhuma brecha legal, nenhuma tecnicalidade para escapar da justiça. Aaron Lee, o contador forense da equipe, entrou, seu tablet brilhando com complexas planilhas e intrincados rastros digitais. Rastreei com sucesso as contas no estrangeiro, informou ele. Lavou dinheiro através de 5 corporações de fachadas separadas. Curiosamente, algumas destas estão registradas em nome de Vanessa Moore. Ao mencionar Vanessa, uma tensão palpável sobre a sala. Roberto quebrou o silêncio, sua voz autoritária. Tragam-na. Imediatamente. 2 dias depois, nos silenciosos confins de um escritório privado, Vanessa Moore sentou-se frente a Sarah Chan e uma discreta equipe de câmeras. Atrás ficou a fachada glamurosa da gala. Seu cabelo estava preso severamente. Seus olhos denunciavam o cansaço de noites sem dormir, e o chamativo vestido vermelho foi substituído por um simples e sombrio traje cinza. Sarah ajustou sua gravadora digital. Senhorita Moore, compreende plenamente que esta declaração será utilizada como prova em um tribunal de justiça? Vanessa assentiu lentamente, sua expressão resignada. Sim, por favor, conte-nos sobre estas contas. Sarah perguntou com suavidade. Vanessa hesitou, depois exalou profundamente. Ele me instruiu para estabelecê-las. Afirmou que era por eficiência empresarial,
um procedimento rotineiro. Eu não o questionei. Muitas vezes se embriagava e se jactava de sua habilidade para falsificar a assinatura de qualquer um em papel. Frequentemente usava a de Isabela. Parecia-lhe divertido. Alguma vez presenciou pessoalmente falsificando-a? Sara perguntou, sua voz inquebrável. Os olhos de Vanessa encheram-se de lágrimas. Sim, uma vez. Praticou até que fosse indistinguível de sua assinatura real. David, de pé em silêncio no canto, apertou os punhos, lutando por conter sua ira. Sara, mantendo a calma, continuou. Alguma vez discutiu danificá-la fisicamente antes da gala? Vanessa assentiu de novo, sua voz apenas um sussurro. Ele disse que ela era fraca, que necessitava mantê-la na linha. Tentei racionalizar, ignorar, mas depois daquela noite já não posso mais. Vi-a cair. Vi o sangue e não fiz nada. Não posso desfazer minha inação, mas posso, ao menos, dizer a verdade agora. Sara fechou tranquilamente sua pasta. Isso é tudo o que necessitamos. Obrigada, senhorita Moore. Enquanto Vanessa marchava, David voltou-se para Sara, uma dúvida persistente em sua voz. Crê que ela está sendo completamente sincera? Sara sustentou sua mirada. Sim, creio. E inclusive se houvesse alguma reserva, os documentos mesmos são irrefutáveis. Mais tarde naquela noite, Roberto uniu-se a Sara em seu espaçoso escritório, as luzes da cidade brilhando abaixo. Fora, a tempestade havia passado a ser uma chuva constante, batendo com uma cadência rítmica contra as janelas. Apresentamos o processo amanhã, Roberto afirmou, sua voz baixa, mas firme. E o publicamos à imprensa imediatamente depois. Sara acrescentou, olhando-o com uma expressão séria. Compreende a magnitude desta decisão? O grupo Menezes colapsará inevitavelmente da noite para o dia. Milhares de empregados serão afetados negativamente. A voz de Roberto permaneceu firme. Então aprenderão o verdadeiro custo de construir um império sobre a corrupção. Ricardo tomou sua decisão. Agora, deve enfrentar as consequências. Enquanto isso, em seu quarto de hospital, Isabela percorria as últimas manchetes em seu telefone. Os artigos eram implacáveis. Seu nome agora uma presença constante em todos os canais de notícias. A esposa agredida que contra-ataca. A família Cavalcante declara guerra. Sentia-se exposta, mas paradoxalmente empoderada. Sua história, uma vez oculta, era agora inegavelmente sua. Roberto visitou-a mais tarde naquela noite, sentando-se junto à sua cama, tomando suavemente sua mão. Encontramos provas irrefutáveis, revelou ele. Isabela levantou a vista, sua fronte franzida pela confusão. Provas de quê? A voz de Roberto estava cheia de uma tranquila intensidade. O que ele te roubou? Falsificou seu nome para transferir milhões a contas secretas. Seus lábios entreabriram-se em completo assombro. A enormidade da traição assentou-se sobre ela. Isabela confirmou. Ele usou minha assinatura. Depois de um momento de silêncio comovente, ela articulou seu desejo mais profundo. Ser livre da influência opressiva de Ricardo. Roberto, com sua expressão empática, assegurou-lhe que Ricardo estava perdendo rapidamente seu controle. Cada vez que você fala, afirmou ele perde mais poder. Isabela, com sua resolução firme, assentiu e declarou. Então terminemos com isto. A manhã seguinte marcou um ponto de inflexão fundamental, quando a equipe legal de Cavalcante apresentou formalmente o processo contra Ricardo Menezes na Justiça. A documentação apresentada foi extensa, um expediente meticulosamente compilado, que incluía registros bancários irrefutáveis, numerosos contratos falsificados e o testemunho crítico de Vanessa Moore. Em questão de horas,
Organizações de notícias de todo o país publicaram a notícia, intitulando a suposta falsificação da assinatura de sua esposa por parte de Ricardo e o ocultamento de milhões. Cavalcante Holdings foi citada como a fonte que proporcionava provas contundentes de fraude financeira generalizada. As telas de televisão de todo o país transmitiram imagens de Roberto Cavalcante dirigindo-se aos meios. Sua voz era firme e decidida enquanto declarava: "Isto não se trata de riqueza, se trata de verdade. Quando um indivíduo engana o público e defrauda sua própria família, perde seu direito a ser considerado entre pessoas com princípios." Apesar de uma enxurrada de perguntas dos jornalistas, Roberto manteve a compostura, sua partida medida sublinhando a gravidade de sua declaração muito mais eficazmente do que qualquer resposta gritada poderia haver feito. Na sede do Grupo Menezes, a fúria de Ricardo era palpável. Vendo a emissão, seu rosto pôs-se carmesim. "Esse velho crê que pode me destruir?" ladrou, sua voz tingida de desprezo. "Não tem nem ideia de a quem está desafiando realmente." Seu assistente informou cautelosamente de uma consequência imediata e drástica: uma queda de 30% nas ações da companhia na última hora, desencadeando demandas urgentes de respostas por parte da junta. Em um ataque de raiva, Ricardo estraçalhou um copo contra a parede, ordenando a seu assistente que silenciasse a junta. No entanto, o declínio precipitado já havia começado. Os investidores iniciaram retiradas, os sócios cancelaram rapidamente os contratos, e a empresa, antes sinônimo de luxo, agora se encontrava sumida em uma profunda desgraça. Aquela mesma tarde, Vanessa Moore fez uma valente aparição na televisão nacional. Sua voz, embora trêmula, transmitiu uma mensagem poderosa. "Me equivoquei ao permanecer em silêncio", confessou. "Fui testemunha de suas ações contra Isabela e estou preparada para testemunhar no tribunal. Nenhuma mulher merece o tormento que Isabela Cavalcante suportou." Ao outro lado da cidade, em seu quarto de hospital, Isabela viu a entrevista de Vanessa. Uma onda de profunda emoção apertou-lhe a garganta. Por primeira vez, sentiu um profundo despertar de algo parecido à justiça dentro dela. Pouco depois, Roberto ligou. "Está começando", afirmou. "O império está se desmoronando." Isabela fechou os olhos, seu sussurro apenas audível. "Então, que queime." Fora, o horizonte do rio brilhava sob um tênue resplendor azul, refletindo a cor de seu vestido, um tom simbólico de uma mulher emergindo das cinzas da ruína. Uma chuva torrencial, implacável desde a apresentação do processo, caía sobre a cidade, uma cortina dramática de julgamento, como se o próprio céu houvesse tomado partido. Na planta executiva da sede do Grupo Menezes, Ricardo Menezes estava de pé ante uma vasta série de telas de televisão, cada uma mostrando proeminentemente sua imagem com a palavra fraude, piscando em manchetes em negrito. Seu império, construído sobre uma base de arrogância e intimidação, estava se dissolvendo em tempo real. Estraçalhou o controle remoto contra o balcão de mármore. "Prepare a imprensa", ordenou a seu assistente. "Se exigem um espetáculo, lhes darei um." Em poucas horas, as câmeras dos meios haviam convergido no edifício. Ricardo apareceu, impecavelmente vestido com um terno azul marinho, sua gravata perfeitamente atada, seu cabelo penteado para trás. Os flashes o iluminavam como um relâmpago. No entanto, manteve um sorriso sereno, como se o mundo permanecesse firmemente sob seu domínio. "Senhoras e senhores", começou com fluidez, sua voz inquebrável. "O que lhes foi dito não é mais que uma invenção." Continuou, acusando sua esposa e a família dela
de orquestrar uma elaborada campanha de desprestígio desenhada para desmantelar sua reputação. Alegou que haviam falsificado documentos, manipulado metragens e distorcido os fatos para obter a simpatia pública. Os repórteres imediatamente explodiram em perguntas. "Senhor Menezes, nega a evidência em vídeo?" perguntou alguém. Ricardo levantou uma mão, afirmando: "O vídeo foi editado, foi um mal-entendido, exagerado de forma atroz. Minha esposa e eu simplesmente tivemos um desacordo, nada mais." Seu tom estava impregnado de arrogância, mas os repórteres permaneceram não convencidos. "E sobre as assinaturas falsificadas e as contas offshore?" gritou outro repórter. O sorriso de Ricardo vacilou, mas rapidamente recuperou a compostura. "Invenções", desestimou, acrescentando: "Roberto Cavalcante é um velho amargurado, invejoso de minhas conquistas. Recorrerá a qualquer falsidade para proteger a deteriorada posição de sua família." Ao outro lado da cidade, dentro da sofisticada Torre Cavalcante Holdings, Roberto viu a emissão em uma tela massiva. De pé junto a David, Sarah e Aaron, o quarto estava cheio com o som da voz desafiante de Ricardo. Os punhos de David apertaram-se. "Está nos culpando de tudo", afirmou, sua frustração evidente. A expressão de Roberto, no entanto, permaneceu impassível. "Deixe-o falar", aconselhou Roberto com calma. "Quanto mais barulhentas forem suas mentiras, mais profundo cava sua própria tumba." Sarah, ajustando os óculos, acrescentou: "Não podemos permanecer em silêncio indefinidamente. O Tribunal da Opinião Pública tem tanta influência quanto o legal." Roberto assentiu lentamente. "Então responderemos", afirmou, "à nossa maneira, sem histerismos, só a verdade nua." Aaron, já em seu laptop, confirmou: "A metragem da câmera de Linda Parker está pronta, a versão original, sem editar. Posso liberá-la a todas as redes principais em 10 minutos." David girou para seu pai, urgência em sua voz. "Faça." Roberto, no entanto, levantou uma mão. "Espere." Olhou para Sarah. "Quero uma declaração oficial por escrito que a acompanhe. Algo que articule claramente nossa posição." Sarah teclou rapidamente, sua voz firme enquanto lia em voz alta. "Cavalcante Holdings apoia inequivocamente todas as vítimas de abuso doméstico. Nenhuma mulher deveria suportar o sofrimento em silêncio. Estas imagens estão sendo publicadas em defesa da verdade, não com o propósito de vingança." Roberto assentiu com decisão. "Agora, envie." Aaron pressionou a tecla. Simultaneamente, em todas as principais redes de notícias, o vídeo começou a reproduzir-se. Não houve edição, nem música de acompanhamento, nem manipulação. Apenas a crua e sem adornos realidade. Ricardo Menezes de pé no salão de baile, o chicote em sua mão, os gritos de Isabela ressoando enquanto a golpeava uma e outra vez, seguido pelo silêncio atônito e onipresente da multidão. A declaração pública de Roberto Cavalcante: "Você acabou de bater na minha filha", incendiou um furor nacional. As redes sociais explodiram imediatamente com hashtags como "Justiça para Isabela" e "Raso Menezes deve cair", exigindo prestação de contas. Desde seu quarto de hospital, Isabela viu as imagens, revivendo o trauma. Sua enfermeira ofereceu desligar, mas Isabela, embora se sentisse desapegada de seu eu passado que creia que o silêncio era força, negou-se. Sarah Chen ligou então, confirmando a publicação das imagens e as tentativas de Menezes de desacreditar Isabela mediante mentiras na imprensa. Sarah instou Isabela a falar, embora fosse só uma mensagem de voz. Observando a janela embaçada pela chuva, Isabela decidiu firmemente: "Se vou falar, mostrarei meu rosto. Ele tentou me apagar em público, me recuperarei da mesma maneira." Horas depois,
em uma austera sala de imprensa do hospital, Isabela, sem adornos, enfrentou a câmera. Meu nome é Isabela Cavalcante, começou, com voz firme. Viram o que me aconteceu, ouviram o que ele disse. Não estou aqui por lástima, mas por cada mulher a quem se lhe disse que guardasse silêncio. O silêncio não me protegeu, falar o faz. Ninguém merece medo, violência, humilhação ou ser invisível. Sobrevivi e lutarei por todas as que não o fizeram. Com um silencioso obrigada, papai, você me devolveu minha voz, concluiu. Sarah difundiu rapidamente o clipe, que foi tendência mundial em 1 hora. Roberto Cavalcante observou, seus olhos cheios de orgulho pela coragem de sua filha. Simultaneamente, Ricardo Menezes, presenciando a emissão de sua cobertura, experimentou um colapso. As renúncias da junta inundaram seu telefone e as ações da companhia despencaram. Seu assistente entregou a demanda da junta de renúncia imediata, que foi recebida com um desmando furioso. Sozinho, enfrentando a imagem tranquila e valente de Isabela na tela, Ricardo finalmente compreendeu a perda irrevogável de seu poder. Fora, a chuva cessou. As luzes da cidade refletiam um tom azul, a cor da verdade e da força recém-encontrada. O tribunal tornou-se o epicentro da atenção nacional, enquanto começava o julgamento de Ricardo Menezes, uma batalha entre a justiça e a corrupção. Isabela chegou cedo, escoltada por segurança e seu pai. Sua compostura era notável, apesar de sua gravidez de 8 meses. Cada passo deliberado pela escadaria de mármore, sua mão protetoramente sobre seu ventre, foi recebido com flashes de câmeras e gritos de repórteres. Roberto parou no topo. Não estamos aqui pelo espetáculo, anunciou à imprensa. Estamos aqui pela verdade. Dentro, o juiz Harrison ordenou silêncio. Ricardo Menezes entrou, flanqueado por sua equipe legal. Sua aparência antes impecável estava manchada pelo cabelo grisalho e um terno mal ajustado. No entanto, uma arrogância contida persistia em seus olhos. Marcando o início formal dos procedimentos, o martelo do juiz pôs ordem na corte enquanto a promotora Sarah Chan começava sua declaração de abertura. Senhoras e senhores do júri, esta não é uma história sobre riqueza ou poder. É uma história sobre crueldade e a profunda coragem que se necessita para enfrentá-la. Chen sublinhou a gravidade do sofrimento de Isabela, 300 chibatadas estando grávida, e declarou sua busca de justiça. Linda Parker testemunhou com evidente angústia, relatou haver presenciado o brutal assalto e confirmou que seu vídeo, verificado por peritos forenses, capturou a verdade. O tribunal arquejou enquanto se reproduziam as imagens, o som do chicote ressoando através dos alto-falantes. Isabela encontrou consolo na mão tranquilizadora de Roberto. O Dr. Ethan detalhou meticulosamente as lesões. Lacerações severas nas costas, hematomas, trauma e choque, assinalando a milagrosa sobrevivência da mãe e do bebê. Quando a defesa tentou emoldurar o assalto como um arrebento emocional, o doutor refutou. 300 chibatadas não são um arrebento emocional, são deliberadas. Um tenso silêncio caiu sobre a corte. Isabela Cavalcante subiu ao estrado. Quando se lhe perguntou por que não se havia ido antes, confessou entre lágrimas. Porque creio que o amor poderia consertar. Porque pensei que se fosse paciente, ele mudaria. Não queria que meu filho crescesse sem um pai. Me equivoquei. O silêncio não te salva, te destrói. Suas palavras ressoaram poderosamente. Ao concluir seu testemunho, Isabela olhou diretamente a Ricardo. Você me tirou tudo, disse suavemente, mas não me tirou minha alma. Isso pertence ao filho que você tentou destruir. Ricardo ficou pálido e sem fala.
Sarah Chen afirmou em suas declarações finais. A justiça não se trata de vingança, se trata de prestação de contas. Quando um homem crê que é intocável, é então quando a lei deve recordá-lo que ninguém está acima dela. O juiz adiou a corte para o veredito. Ao sair, Isabela foi recebida por aplausos da multidão. Roberto lhe disse: "Foi valente hoje." Isabela sorriu levemente. "Não fui valente, papai. Estava cansada de ter medo." Na manhã seguinte, a pesada e silenciosa expectativa enchia a sala do tribunal. Isabela sentiu os leves movimentos de seu filho. O juiz entrou e o martelo bateu. "Este tribunal declara o acusado, Ricardo Menezes, culpado de todos os cargos." Suspiros percorreram a sala. O senhor Menezes fica por presente condenado por agressão com agravantes, falsificação, fraude financeira e perigo deliberado de uma mulher grávida. Cumprirá uma pena mínima de 15 anos em prisão estadual. O som final do martelo ressoou. Isabela permaneceu sentada, lágrimas silenciosas traçando caminhos por suas faces. Olhou a Roberto, que colocou uma mão firme sobre a dela. "Acabou", sussurrou. "Já não pode tocar você." Ricardo permanecia imóvel. Seu império, seu orgulho, tudo se havia evaporado. Pela primeira vez apareceu completamente diminuído. Enquanto a segurança o levava algemado, girou a cabeça, seus olhos encontrando os de Isabela. Ela não desviou a mirada. Sua expressão era tranquila, desprovida de vingança. E foi esta falta de retribuição que pareceu quebrá-lo mais. Mais tarde naquela noite, de volta na residência Cavalcante, Roberto permaneceu junto à janela. David informou que as ações do Grupo Menezes haviam baixado 80%. Está acabado. Não havia satisfação no rosto de Roberto, só uma profunda calma. Assegure-se de que cada empregado receba seu pagamento. Ninguém mais deveria sofrer por seus pecados. David sorriu levemente. Mamãe teria dito o mesmo. No hospital, Isabela via o monitor com o batimento constante do bebê. Eram lágrimas de profundo alívio. "O amor é o único poder que perdura", disse Roberto. No dia seguinte, Roberto declarou à imprensa: "Hoje não é um dia de vitória, é um dia de prestação de contas. Se tão só uma mulher encontra o valor para deixar um lar abusivo devido ao que minha filha sofreu, então sua dor não terá sido em vão." Passado um ano, a espetacular queda de Ricardo Menezes seguia sendo tema de manchetes. No entanto, o Copacabana Palace estava preparado para presenciar o regresso triunfante de Isabela. Grandes lustres brilhavam sob o tema Esperança Restaurada. Isabela, em seu vestido azul claro, respirava constantemente. Roberto estava ao seu lado. "Senhoras e senhores, recebamos a fundadora da Fundação Esperança, Isabela Cavalcante." Um estrondoso aplauso percorreu a sala. No pódio, ela começou. "Há um ano, este salão era um lugar de dor. Esta noite é um lugar de propósito. Me apresento ante vocês não como vítima, mas como prova de que a sobrevivência é possível. A fundação existe para que ninguém tenha que suportar o que eu fiz. O perdão não é fraqueza, é liberdade." A audiência pôs-se de pé em uma ovação. Fora, Ricardo Menezes estava só sob a chuva, o terno arrugado, olhando através do cristal Isabela radiante e intocável. Os guardas o detiveram. "Este evento é privado." Ricardo olhou uma última vez e desapareceu na escuridão. Dentro, Isabela e Roberto caminharam ao balcão. "O mundo te viu não como uma mulher ferida, mas como uma mulher que se levantou. Os fantasmas se haviam ido. A luz da manhã derramou-se como uma promessa." No centro da cidade, um novo letreiro prateado brilhava. Fundação Esperança.
Isabella Carter estava no pódio com sua filha pequena, Esperança. Esta fundação é para mães que creem que não têm aonde ir. Meu pai me ensinou que a força começa no momento em que o medo termina. Roberto observava com orgulho. Mais tarde, Robert sugeriu: creio que é hora de voltarmos à antiga mansão. Isabella caminhou lentamente pela grande escadaria, o testemunho silencioso de seu passado. Ajoelhou-se no peldaño de mármore, onde uma vez caiu. Colocou um ramo de flores azul claro. Este gesto não é para ele, afirmou. É para mim. Escolho perdoá-lo, não porque ele mereça, mas porque eu mereço paz. Levantou a mirada para a luz do sol. Ela nunca conhecerá a profunda escuridão que eu suportei, sussurrou sobre sua filha. Roberto assentiu. Não. Ela só conhecerá a luz, porque você escolheu acendê-la. Saíram da mansão. Isabella já não era o reflexo de uma mulher quebrada, mas o semblante poderoso de uma mulher que se havia reconstruído. Gravado na parede, o lema brilhava: da dor nos levantamos. Isabella Carter havia forjado um legado de resiliência que nunca se desvaneceria. Valor e significado final. A história de Isabella Cavalcante nos ensina que o silêncio nunca é uma proteção real, mas uma jaula. A verdadeira força não está em suportar o peso do mundo sozinha, mas em ter a coragem de quebrar o silêncio e permitir que a justiça cure as feridas. Quando transformamos nossa dor em propósito, não apenas sobrevivemos. Nós renascemos e iluminamos o caminho para aqueles que ainda caminham na escuridão.